posso começar aqui falando, né, que não tem nenhuma regulamentação específica, né, sobre o acúmulo de trabalho, assim. Mas quando há um processo trabalhista ali, o pessoal vai para os meios jurídicos, geralmente é utilizado o artigo 468, que fala que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e ainda assim desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Ou seja, se é fica meio ali nas entrelinhas, né, o pessoal para argumentar e tudo mais, que um dos problemas também é que a falta de, de regulamentação na nossa categoria acaba implicando, né? Porque até onde vai trabalho do back, até onde vai trabalho de front, até onde vai trabalho, sabe? Então, como a gente não tem muita regulamentação, que fica meio aquele acordo de cavalheiros ali, né? E o que o patrão, o que o contratante, o que o empregado acordaram, e aí acaba que você chega lá, foi contratado como back, está fazendo trabalho de 3 pessoas, e ainda tendo que gerenciar o time, e sabe? Então tem todo um problema que a CLT tenta dar o mínimo de ajuda ali, né, para esses casos de acúmulo de trabalho, acúmulo de funções, né, que tem o acúmulo de trabalho e acúmulo de funções, mas enfim, isso entrou numa outra pauta. Mas uma dúvida rapidinho, Você vocês já aceita? foram Você aceita? full Se stack? você não aceitar, Uma dúvida, vocês já foram full stack, como é que fica na cadeia de trabalho lá no registro? O meu não eu tinha. não lembro, velho. Mas, puta, não sei. Deixa eu ver se eu consigo puxar rápido aqui na carteira digital. Mas eu acho que, por exemplo, numa das experiências que eu tive, eu tava como um engenheiro de software, um engenheiro de sistemas, não sei se em português ou inglês, mas alguma coisa nesse sentido, assim. E agora eu não tô como CLT, né? Mas, então não tenho carteira. Mas nas outras experiências que eu tive, foi engenharia de sistemas, eu acho. Assim, não sei se tem um cargo, tá ligado? Não sei se tem um código para esse cargo, sabe? Sim, porque assim, por exemplo, pro stack eu não sei, mas eu tenho amigos que já comentaram que eu fui contratado como sênior e na carteira estava ali como especialista ou até líder, né? E achou bem que estranho, tipo, será que eu vou correr atrás dos meus direitos porque estou me pagando menos do que deveriam, sabe? Sim, e esse é um problema, de novo, né? Senão vai ficar redundante, mas a falta de regulamentação na categoria acaba complicando isso, né? Para a gente, engenheiro de software, quais são o que é um desenvolvedor de software, um engenheiro de software, um especialista, que nível que vai cada um deles, né? Então é complexo, é bem complexo. Eu tenho para mim que não há regulamentação específica, tipo back-end, front-end e tal. Acho que é tipo analista de sistemas. Pelo menos eu sou contratado como algo assim, tipo analista de sistemas ou coisa do tipo, tá ligado? E nem se preocupa, Vitinho, também de ser redundante, de falar muitas vezes, mano, o bagulho é o seguinte, tem que regulamentar assim, não gostou, mano. Não me importa, tá ligado? Tem que regulamentar, esse é o ponto, assim. Mas eu acho não, né? Pela minha experiência, assim, a falta de regulamentação, ela prejudica tanto como a gente falou no episódio com o Antônio Neto, das questões do direito. A gente falou muito de demissão, né? Por conta das demissões em massa, que tá rolando e tal. Eu sei que o Neto tem um posicionamento que é demissão em massa, que até diverge um pouco do que eu acredito ser demissão. Mas, enfim, fora as questões da demissão, as questões de contratação e trabalho durante o trabalho, elas também são questões que precisam ser vistas pelo sindicato, precisa ter uma regulamentação e etc. Por isso que é tão importante, né? E aí... uma curiosidade bem rápida, assim. Desculpa se eu te cortei. Não, vontade.
eu estou olhando a minha carteira digital de trabalho, tá ligado? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que eu trabalhava com telecomunicações. Eu era eletricista de linhas elétricas telefônicas. Aí, quando eu trabalhei com suporte técnico, eu era analista de desenvolvimento de sistemas, suporte. Eu fui depois suporte de novo e era analista de desenvolvimento de sistemas. E eu fui analista de sistemas em outros lugares. Aí tem programador de sistemas de informação, técnico de apoio em pesquisa de desenvolvimento, exceto agropecuário e florestal. Aí analista de desenvolvimento de sistemas de novo e programador de internet, a última. Então, eu não acredito que tenha específico, e deve ser até de interesse para o patrão, né, que não haja especificidade, senão a gente consegue recorrer pela 468 que o Vitinho citou. Tá ligado? É de internet, mano. O que tá na internet aí? Tem tudo. Na internet é verdade. O meu... Eu tive também... Eu acho que eu tive esse programador de internet, eu era suporte técnico, tá ligado? Era suporte técnico, assim. Então, tipo... como, uma né? pessoa comentou aqui no chat, nossa LT geralmente sou analista de sistemas, infelizmente. Legislação muito defasada. Então... A gente precisa muito dessa questão da regulamentação, como eu disse, não só para demissão, mas para todo o processo desde a entrada até, né, quais são suas funções e tal. E aí eu queria puxar, né, a gente está falando da CLT e tal, e aí eu lembrei que o cara ficou me zoando quando a gente queimou pauta. Não, toyotismo, não sei o quê. E aí eu tava pensando lá atrás, tipo, no Fordismo, né? Como que o Fordismo foi ruim para o trabalhador no sentido de deixar o trabalhador mais defasado. Então, o trabalhador que antes, por exemplo, fazia uma cadeira de ponta a ponta, o cara fazia a madeira da cadeira, fazia o estofado, fazia rodas, tinha roda, não sei o que, ele sabia fazer todo o processo, ele começa a só, tipo, pô, eu sei fazer a função mecânica que faz a cadeira subir, aí tem outra empresa ou outro funcionário que só faz o estofado, aí tem outro funcionário que só faz a parte da madeira, ou faz só o plástico e tal. E isso fez com que os funcionários ficassem cada vez mais desqualificados e tivessem mais dificuldades na hora de arrumar emprego, de sair da empresa, de conseguir, né? Enfim, entre outras questões que o Fordismo trouxe dessa especialização em massa, tá ligado? Dos processos para a eficiência dentro da produção, aí que todo mundo não, né? Mas assim, o mercado aplaude muito como foi o Fordismo, ele foi importante para as questões industriais, realmente, mas a nossa área, eu sei que ela é recente, assim, ela é recente para nós, a maioria é muito jovem adulto ali, faixa dos 20, 30, 40 anos, tem os mais velhos e tal, mas é minoria ainda. Mas eu sei que, falando de ciência, nossa área não é nova, né? Muitos conceitos que a gente usa hoje têm mais de 50 anos. Mas, assim, dentro de produção, a nossa área é muito nova. E aí eu às vezes penso, e eu posso estar divagando e falando besteira aqui, tá? Mas eu tava pensando, tipo assim, se a gente não tá entrando nesse mesmo processo como se a gente fosse, tipo, a gente tem uma produção, e aí a gente tá entrando na época do, tipo, meio que do Fordismo, tá ligado? E a gente tá evoluindo como se fosse a indústria no passado, tá ligado? Porque a indústria tá muito mais à frente, e a gente, por ser tecnologia, internet, a gente acha que, puta, a gente é super avançado. Mas em produção, eu fico questionando isso, tá ligado? Se essa questão de... E eu tô puxando isso na parte de CLT porque envolve a questão do trabalho, né? Da relação de como você tem esses empregados, né? De você ter pessoas muito especializadas em funções, tá ligado? E aí você começa a ter no futuro toda uma categoria de trabalhador que não consegue se especializar em outras coisas, tá ligado? Eu sei que são coisas diferentes, a gente tá muito mais dinâmico, internet, etc, é muito mais fácil, mas eu queria levantar um pouco desse ponto, sabe? Tipo, porque ser muito especialista não faz de você, não traz o mesmo problema de qualificação e de conquista de trabalho, tá ligado? Que as pessoas que trabalhavam na indústria na década de 30, 40, assim, posso estar enganado da época, tá? Mas, enfim, a data não faz diferença. É só um ponto, realmente, como você falou, né? Acho que a profissão lá para a humanidade é muito nova, né? Sei lá, supomos que a humanidade tem, sei lá, milhões de anos, mas tá nessa área tem, sei lá, 50. A geladeira tem nem 100 anos, né? E várias profissões existem mais de 300 anos, tipo, sei lá, médico, cozinha, até mesmo a prostituição, a profissão seria milenar, né? Existe há muito tempo
E aí a tecnologia, tipo, mano, ela realmente, comparada à história, é um bebê. E também, né, tem esses estudos aí de fase aí da sociedade, e tipo, tá mudando muito rápido, e daqui a pouco a gente vai ter épocas que vão durar 5 anos, 3, né, então, que avança. Mas eu, particularmente, acho que os avanços, eles são só... Mas aí, eu tô só um plano, enfim. Mas eu, na minha opinião, acho que os avanços, eles são só bobagem, ou seja, a tecnologia avança e a gente continua sendo burro, cria um monte de coisa nova que é inútil, cria um monte de tecnologia que não ajuda a vida das pessoas, né? E apenas é para dar lucro para X pessoas e emburrecer a sociedade como um todo.